Primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lara Roberta e agora nós daremos início ao novo conteúdo da nossa aula de gramática, que está lá no módulo 10 do caderno 2 da apostila, que se trata das conjunções. Bom, o autor, ele começa trazendo esse conceito de conjunção, que é um termo que junta simultaneamente as partes de um todo. Observem nessa colocação. As discussões chegam, as relações terminam e a tristeza continua. Aqui nós podemos perceber que não há nenhuma conjunção, certo? Aqui as orações elas são separadas pela colocação da vírgula. Mas aqui, no segundo momento, as discussões chegam e as relações terminam, mas a tristeza continua. Aqui já é inserida, né, duas conjunções, a conjunção e a conjunção mas. Então, assim conseguimos perceber que a utilização dessas conjunções, a colocação delas aqui, estabeleceram, né, essa relação, né, de sentido, como o autor diz aqui, juntou simultaneamente, né, as partes desse todo, juntaram essas orações. Outro momento que a gente pode ver aqui é essa colocação que o autor também exemplificou lá na apostila. André e Roberta são pessoas muito importantes em minha vida. A colocação do E aqui demonstra que André e Roberta são os mesmos agentes na frase. Assim, a gente remete a outro conceito, certo? Que a conjunção, ela é também uma palavra invariável que estabelece ligação entre duas orações ou dois termos, né, que possuem a mesma função sintática, correto? A classificação das conjunções. Então, elas podem ser coordenativas ou subordinativas. O que é isso? As conjunções coordenativas são aquelas em que as frases elas são independentes, ou seja, elas possuem, se separadas, elas possuem sentidos completos, ou seja, dependentes. Olha, Helena veio e rapidamente nos conquistou. Aqui a gente tem a conjunção, mas se a gente separar essas duas frases, Helena veio, tem sentido, e rapidamente nos conquistou, também tem sentido. E as orações coordenativas, elas são divididas de acordo com o valor semântico que atribuem à oração. Então, elas podem ser aditivas, elas podem ser adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, aí cada uma dessas, né, ela vai ter uma significação, um sentido, tá? E uma colocação da conjunção. Isso aí a gente vai ver mais especificamente, depois vamos discutir também, tá ok? Não nessa aula, mas vamos ver isso posteriormente. Já as subordinativas, então, queríamos que vocês não mentissem. As subordinativas, elas são aquelas classificações das conjunções que, se separadas na frase, ela não tem sentido, ela não é dependente, ou seja, se a gente separa aqui, a conjunção que, né? Se a gente separa queríamos, que é do verbo querer, então a gente faz aquela pergunta, queríamos o quê? Então vem aqui, estabelecido que vocês não mentissem. Então todo esse restante aqui, é o complemento, né, do verbo, e o que aqui a conjunção estabelece essa ligação. As subordinativas, né, assim como as coordenativas, elas se dividem. Então, elas podem ser integrantes, causais, concessivas, condicionais, conformativas, comparativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Também depois veremos, né, aí esses casos em específico. Olha, para concluir, então, como cada conjunção ela tem o seu sentido, a gente tem que observar, ver o sentido, o contexto da frase. Por quê? Porque uma conjunção ela pode ter mais de um sentido. Observem aqui, a conjunção como. Ela pode estabelecer comparação, conformidade, adição e conjunção integrante. Olha, ela pode ser mas, o mas ela pode ser a diversidade, adição, o que pode ser uma explicação, uma consequência, uma adição e também conjunção integrante. Pois, explicação e conclusão, o se, condição, concessão, causa e conjunção integrante, sem que, condição, conformidade e concessão, e o porquê pode estabelecer causa, explicação e finalidade.
Bom, espero que aí essas explicações, essas breves explicações sobre as conjunções, possa aí ter dado uma ampliação no conhecimento de vocês, certo? Voltaremos a discutir sobre esse assunto. Peço que vocês deem uma olhada aí no módulo, tá certo? E na nossa aula online tiraremos as dúvidas e discutiremos mais a respeito disso. Eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigada e até a próxima aula.